Queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa paz esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Quero transmitir uma mensagem e, se você gostar, dê um like, compartilhe. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Eu quero falar sobre tempo, o tempo de Deus. E dentro desse tempo, quero falar sobre 7 tempos. 7 dispensações, 7 dias. Deus trabalha no número 7. E ao longo da história, as profecias estão acontecendo. Deus, quando criou o primeiro casal no Jardim do Éden, creio que o desejo dele, ele queria formar uma família, uma abençoada, pura, sacerdotal, para louvor e glória do seu nome. Mas como todos nós sabemos, Adão vacilou, pecou e caiu. E por causa do vacilo de Adão, o pecado entrou no mundo. Mas Deus prometeu a eles um resgate. Deus prometeu a eles um Salvador. No livro de Gênesis, capítulo 3 e 15, Deus disse ali: da semente da mulher nascerá um qual pisará a cabeça da serpente. Eles foram destituídos, eles foram tirados do Jardim do Éden, tirados do lugar da paz, da bênção, da prosperidade, do lugar perfeito. Mas Deus prometeu um resgate a eles. E em todo o tempo, viveram esperando, aguardando o resgate de Deus. Mas não era para o seu tempo. Deus tinha estabelecido um tempo para esse resgate chegar. E antes do resgate chegar entre os seres humanos, Deus usou profetas. Entre os profetas, o profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No tempo de Deus, Jesus Cristo nasceu. E quando Jesus nasce, cresceu entre os judeus, falou aos judeus, socorreu a eles com grande misericórdia. Teve o tempo do Senhor Jesus Cristo entre eles, porque na profecia está escrito o seguinte, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus encarnou e viveu no meio deles, mas eles não compreenderam a palavra de Deus, os intentos de Deus. Não se achou engano nos lábios do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo veio para resgatar o ser humano que havia perdido através do pecado do primeiro homem. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim que o primeiro homem peca, vacila, Deus, em sua presciência, já tinha planejado um plano glorioso e puro para resgatar o ser humano. Mas para isso Deus estabelece 7 tempos. A Bíblia é clara quando diz sobre as 7 dispensações. Primeira dispensação, o tempo da inocência. Segunda dispensação, o tempo da consciência. Terceira dispensação, o tempo do governo humano.
quarta dispensação, a dispensação patriarcal, a quinta dispensação, a dispensação da lei, a sexta dispensação, a dispensação da graça. Para cada dispensação houve um tempo determinado aos seres humanos. Primeira e segunda dispensação era o tempo de Adão. Adão simples, humilde, inocente de tudo. E a segunda dispensação, o Adão pecador, consciente do pecado. Terceira dispensação, no tempo de Noé, o tempo do governo humano. Um tempo crucial, onde o aumento da iniquidade foi grande, foi atroz. Os seres humanos, sem lei, sem um líder, foi o tempo de Noé. E eles não deram crédito à mensagem, à pregação de Noé. Deus teceu a Noé o plano que ele tinha, e Noé foi obediente em seu tempo, em sua geração. Mas os seres humanos, duro por natureza, porque o pecado traz dureza, incredulidade, e não acreditaram no velho Noé. Mas ao seu tempo teve o seu cumprimento. O seu cumprimento foi terrível. O tempo passa. A terra floresce novamente, os seres humanos começam a crescer na terra. E Deus, vendo a humanidade em desobediência, mas ele viu outro homem que resolveu ser diferente. E Deus então teceu o plano a este homem, Abraão, quando Deus disse lá no livro de Gênesis, capítulo 12, a seguir, Deus disse para ele: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão então aplicou seu coração na palavra de Deus. O plano de Deus começou então a se desenvolver através da família de Abraão, através de Abraão, do seu filho, da sua descendência. E na quarta descendência de Abraão, os planos de Deus foram perpetuados. Mas o pecado, a iniquidade aumentava de maneira terrível sobre a terra. E Deus então usa outro homem. E a Bíblia diz, não houve homem tão pacífico como Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus, delegado por Deus para fazer a vontade de Deus. Ele era rude nas palavras, pesado de língua. Ele indagou Deus dizendo, mas como pode isso? Eu sou pesado de língua. E Deus então conversa com ele. E Deus disse para ele, leva teu irmão, Arão contigo. E diariamente Deus foi se revelando na vida de Moisés. E ele em dúvida disse, o que eu vou dizer quando chegar lá, no meio deste povo que é rebelde? Deus disse, o eu sou te mandou a eles. Moisés obedeceu a Deus. E Deus se agradou do seu servo Moisés, vindo a ele, falando com ele, mantendo contato com ele, projetando ele diante da multidão. Mas o povo rebelde, desobediente, e por causa da rebeldia, da desobediência, o sofrimento foi muito grande entre os descendentes de Abraão. Mas Deus fez uma promessa lá no Éden, que iria restaurar o ser humano, iria enviar
alguém para salvar, restaurar o ser humano, quando ele disse: da semente da mulher nascerá um qual pisará na cabeça da serpente. Todos nós pensamos que esta mulher seria Eva ou Maria, mas na presciência de Deus, esta mulher seria Israel, o povo judeu, a nação judaica. Jesus Cristo é filho de Deus, enviado a Israel. Ele nasceu numa estrebaria, em uma manjedoura. Jesus é filho da nação judaica. Porque Deus se lembra do seu pacto, Deus se lembra da sua promessa. O primeiro pacto de Deus foi com Adão. O segundo pacto de Deus foi com Noé. O terceiro pacto de Deus foi com Abraão. Uma certa ocasião, Deus manda Abraão sair da sua tenda. E ele disse: conta as estrelas dos céus. Abraão disse: Senhor, é impossível. E Deus disse: assim será a tua descendência. A sua descendência possuirá a terra. E vemos pela Bíblia Sagrada o desenrolar da história, da profecia, na vida destes servos de Deus, Adão, Noé, Abraão, na vida de Moisés, o grande libertador do povo judeu. A história é preciosa. Mas o próprio Moisés não conseguia ele cumprir a lei. A lei era apenas uma ponte para o ser humano, para o povo se chegar a Jesus Cristo. Mas Deus, vendo que os seres humanos não poderiam cumprir a lei corretamente, Deus resolveu mandar Jesus Cristo para cumprir a profecia que está no livro do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3 e o verso 16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo nasce cumprindo a profecia de Isaías 7,14 e a profecia de Isaías 9,6, quando diz lá: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ao tempo da profecia, Jesus Cristo nasce. Cresceu entre os judeus, falou com eles. Foi o conhecido deles. Aos 30 anos, Jesus Cristo se revela no seu ministério. O ministério do Senhor Jesus seria pequeno, 3 anos e meio, praticamente. Mas nesses 3 anos e meio, acredito que é o menor ministério de um ser humano, mas foi o mais poderoso, mais sublime. Porque dentro de 3 anos e meio, Jesus Cristo curou muitas pessoas, fez muitos milagres, fez muitas maravilhas, falou aos pobres, ressuscitou mortos, anunciou a preciosa mensagem. E ele disse lá, na sinagoga dos judeus, Isaías 61, e primeiro diz: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas, dar liberdade aos presos,
Estava tudo bem. Mas quando ele disse, hoje se cumpriu entre vós esta palavra, eles se revoltaram. O sumo sacerdote, de tão nervoso e decepcionado com Jesus Cristo, ele rasgou as suas vestes, mas sem ele saber, nesse exato momento, ele estava passando o sacerdócio para Jesus Cristo. Aí então Jesus assume o tempo da graça. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Primeiro tempo, consciência. Aliás, primeiro tempo, inocência. Segundo, consciência. Terceiro, governo humano. Quarto, patriarcal. Quinto, lei. Jesus agora está assumindo outro tempo, que é o tempo da graça. Ele entrou nesse tempo, mas ainda não tinha estabelecido, estipulado o tempo da graça. Mas ele abriria, através da sua morte, este tempo. Porque através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a porta da graça se abre, um novo tempo. Esse é o nosso tempo. Estamos dentro deste tempo. E este tempo começou há 2000 anos atrás. Já está profetizado na palavra de Deus, no livro do profeta Oséias e também no livro do profeta Joel, sobre a descida do precioso Espírito, o Espírito Santo de Deus. Ele disse lá que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Estamos dentro desse cumprimento profético. E no livro de Joel, capítulo 2, está escrito isso. Agora, para o povo judeu, está também no livro de Oséias, capítulo 6, exclusivamente ao povo judeu. Olha o que diz. E isso vai acontecer depois do tempo da graça. Vinde, tornaremos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele nos despedaçou e nos sarará. O povo judeu foi despedaçado por Deus, foi enfermado por Deus, porque Deus tem duas vontades ao seu povo. A primeira, a inteira vontade de Deus, é que eles fossem obedientes. Mas eles desobedeceram, entraram então na vontade permissiva de Deus. E Deus se revelou a eles através dos profetas, dos patriarcas. Mas eles são um povo de coração duro e obstinado. Por isso o sofrimento tem sido grande sobre eles. Porque não têm observado a palavra de Deus, os ensinos de Deus, as profecias de Deus para eles. Por isso está escrito na Bíblia Sagrada: o meu povo perece por falta de conhecimento. E eles serão enganados ainda. Mas vemos o que está escrito aqui. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Dias proféticos. Deus criou toda a criação do mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. O ano sabático de Deus, o ano de descanso. A semana tem 7 dias. E ele deixou um dia para descanso, em especial dos judeus. O nosso Deus criou todas as coisas dentro de 6 dias. E o 6
é o número do homem, é o número do ser humano. Na presciência de Deus, ele já tinha estabelecido também 6 milênios para os seres humanos viverem na Terra. Ele deu os governos do mundo aos homens. Mas os seres humanos não têm sabido guardar, cuidar do mundo. Por isso estamos vendo a decadência deste mundo. Olha o que vemos pela Bíblia Sagrada. Depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. É uma profecia exclusiva para o povo judeu. 2 dias, 2000 anos. Pelo nosso calendário, já passamos de 2000 anos. Nós estamos dentro do calendário gregoriano. E no calendário gregoriano estamos em 2024. Não sabemos a realidade sobre o tempo do calendário messiânico, que é o calendário judaico. O que conhecemos é o nosso calendário, o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário estamos em 2024. Já ultrapassamos 2 milênios e estamos dentro agora do terceiro milênio. Em outras palavras, estamos, numeramente falando, estamos dentro do milênio, mas ainda tem coisas para acontecer, protocolos para acontecer dentro do milênio. E quais são os protocolos para acontecer dentro do milênio? Antes que o milênio seja estabelecido na realidade. O primeiro sinal, o primeiro protocolo, o arrebatamento da igreja. Assim que a igreja for arrebatada, haverá uma reunião de urgência e de emergência. Pelo que penso, essa reunião será na ONU ou na OTAN? Não sabemos. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 17 e o verso 12. Está falando lá sobre essa reunião. E essa reunião acontecerá depois do tempo da graça. Assim que a igreja for arrebatada, é final do tempo da graça na terra. Terá um protocolo, terá dentro desse tempo, entre a graça e o milênio, terá um teste para os seres humanos passarem. Um teste terrível. E esse teste terrível não é para a igreja, é para judeus e para o mundo todo. O anjo disse para Daniel, em 9, 24 a 27, 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para o povo judeu e para a tua santa cidade, a cidade de Jerusalém. Leia lá. 69 semanas, semana de anos, já aconteceu. Tem uma semana para se cumprir ainda, e esta semana será um tempo de 7 anos, e esse tempo de 7 anos será depois do arrebatamento da igreja. E lá no final destes 7 anos, haverá o cumprimento do 7º selo, onde muitos fazem confusão, afirmando que o 7º selo ali é o arrebatamento da igreja. Não, não é. Muitos fazem confusão também sobre o toque da 7ª trombeta, afirmando que ali é o arrebatamento da igreja. Não, não é. No toque da 7ª trombeta se cumprirá a grande profecia que diz: os reinos do mundo virão a ser do Cristo. Jesus Cristo assumirá os reinos do mundo
e vai estabelecer a 7ª dispensação, o 7º dia profético, o 7º tempo, o milênio. Veja, de Adão até Abraão, 2000 anos se passam. De Abraão até Jesus Cristo, 2000 anos se passam, ou se passaram. De Jesus Cristo até o nosso tempo, 2000 anos. No nosso calendário, 2024. No nosso calendário, já estamos no 3º dia profético de Oséias. Pelo que vemos, numeramente falando, já estamos dentro do milênio. Só que, oficialmente, o milênio só vai começar depois do cumprimento de Apocalipse, capítulo 6 e verso 1. O melhor, desculpem, só vai começar o milênio depois do livro de Apocalipse, capítulo aonde está falando lá sobre a 7ª trombeta. É ali que vai começar. No capítulo 6 do Apocalipse, é o começo da grande tribulação, 7 anos. É que o tempo é muito curto, não dá para ler todos os versículos agora. Mas eu e você que aceitamos a Jesus Cristo e estamos nos esforçando para estar de pé diante de Deus, estamos num tempo crucial e profético. Estamos como em um jogo de futebol, onde já ultrapassou o horário, o tempo do jogo. Mas sempre o juiz acrescenta uns minutos a mais. Nós estamos dentro desses minutos a mais na profecia bíblica. Todos nós que estamos aguardando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, devemos olhar para cima e dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a graça e a paz da parte de Deus seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe ricamente.